Bom dia, sexto ano. Esta é a nossa aula de língua portuguesa e hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo que nós estudamos na semana passada, de forma que vai complementar o que nós já estudamos. Então, vocês sabem que durante a semana passada nós estudamos os determinantes do sintagma nominal. O sintagma nominal é um conteúdo que vocês estudaram ainda lá no primeiro bimestre e vocês viram que o sintagma nominal ele é uma unidade significativa cujo núcleo é um nome. E o sintagma nominal ele pode ser constituído apenas pelo núcleo ou pelo núcleo acompanhado de determinantes. Então, a estrutura do sintagma nominal, ela é bem simples. Então, sempre haverá um núcleo, que pode ser um nome, que é o mais comum, e vocês sabem que a classe de palavras que tem como função nomear os seres, as coisas, é os substantivos. E o que é menos frequente, então, esse núcleo do sintagma, ele também pode ser um pronome. E os determinantes são aquelas palavrinhas que vão acompanhar esse núcleo do sintagma. A partir disso, então, nós estudamos alguns exemplos desses determinantes. Então, a primeira classe de palavras que nós vimos são os adjetivos. Então, os adjetivos é um exemplo de determinante do sintagma nominal. E tem como função qualificar, então dar qualidades, características, especificar ou explicar o substantivo ao qual se refere. Então, o determinante, ele sempre vai acompanhar o núcleo, Os adjetivos, eles flexionam em número, então no singular e plural, e em gênero também, sendo masculino e feminino. Coloquei alguns exemplos bem simples para que vocês compreendam o emprego desses adjetivos num contexto de uma frase. Então, na frase "o menino estudioso", observem que menino é o nosso núcleo e menino pertence à classe de palavras dos substantivos comuns. Ele está no singular e no masculino. Então, estudioso é a característica. Então, vejam que a gente fala que o menino ele é estudioso. Então, o adjetivo estudioso ele está determinando o núcleo, está acompanhando. No exemplo 2, vocês têm um exemplo de flexão de número. Então, se na primeira frase, um menino estudioso, o nosso substantivo está no singular e no masculino, no exemplo 2, vocês observem que o meninos, ele flexionou em número. Então, meninos é uma palavra que está no plural. Logo, seus determinantes, então o nosso adjetivo também vai flexionar para o plural de acordo com o substantivo, certo? No exemplo 3, vejam que aqui houve uma mudança. Aqui, o nosso substantivo, o núcleo, está no singular e no feminino. Então, aqui tem a flexão de gênero. Então, se nos dois exemplos primeiros, o nosso substantivo, o núcleo, está no masculino, aqui temos os exemplos de flexão de gênero. Então, passa a ser feminino. E os termos que acompanham esse núcleo vão flexionar de acordo com ele, passando a ser feminino também. Então, a menina estudiosa. E no exemplo 4, então, aqui temos o exemplo de flexão de número, Desta frase. Então, meninas é feminino e plural. Logo, seus determinantes também passam a ser no plural. Além dos adjetivos, nós estudamos a classe de palavras dos artigos. E nós vimos que os artigos têm como função especificar, particularizar ou generalizar o substantivo. Esses
artigos, eles podem flexionar em gênero, então masculino e feminino, e também em número, singular e plural, de acordo com os substantivos, né? Que são aquelas palavras que os artigos, assim como os adjetivos, eles acompanham esse núcleo. Então, os artigos que especificam, que particularizam o substantivo, são chamados de artigos definidos. Então, quais que são os exemplos de artigos definidos? O a, o os e o as. Então, observem ali no exemplo abaixo, a casa está em construção. O artigo a está especificando o substantivo, a casa. Então, esse é um exemplo de artigo definido. Poderia ser, por exemplo, as casas, né? Que seria no plural. Da mesma maneira, o as estaria especificando o substantivo. E tem também os artigos indefinidos, que são aqueles que vão generalizar o substantivo. Diferente dos definidos, que eles especificam, os artigos indefinidos, eles vão generalizar o substantivo. Então, os exemplos desses artigos indefinidos é o uma, uns e umas. Então, veja uma diferença no exemplo. Uma casa está em construção. Uma está generalizando o substantivo casa. Pode ser qualquer casa, não especificadamente a casa, certo? Então, aqui temos um exemplo de flexão dos artigos. Usando o mesmo exemplo, o menino estudioso, vejam que aqui o o está destacado, porque o é o artigo, e é o artigo definido, né? E observem que se o nosso núcleo, que é menino, está no singular e no masculino, os seus determinantes também vão flexionar de acordo com ele. O segundo exemplo, então, aqui a gente tem a flexão de número. Se no exemplo 1 está no singular, o exemplo 2 ele flexionou em número e passou a ser no plural. Os numerais são outra classe de palavras que nós estudamos, e eles têm como função indicar quantidade ou posição em uma sequência. Alguns, diferente dos artigos e dos adjetivos, que sempre vão flexionar em gênero e número, dependendo do contexto, os numerais, alguns flexionam em gênero e em número, e outros não. Os que não fazem a flexão, nós chamamos de invariáveis. Então, a classificação dos numerais. Numerais cardinais são aqueles que indicam quantidades específicas, quantidades exatas, que é os que vocês mais usam lá na matemática, no dia a dia, que é o 1, 2, 3, 10, 15, 30, 100, 200, 300 e assim por diante. Alguns variam em gênero ou número e outros são invariáveis. Então, os numerais cardinais que variam em gênero, uma, dois e duas. Então, a gente pode usar tanto no masculino como no feminino. Os que variam em número, 1 milhão, milhões, bilhões, bilhão, bilhões. Então, esses numerais a gente usa tanto no singular como no plural. E os invariáveis, então, são o 3, 5, 10 e assim por diante. Alguns exemplos simples, então, do emprego desses numerais cardinais. Então, li 2 livros essa semana. O 2, que é o termo destacado, é o nosso numeral cardinal, porque ele está indicando a quantidade específica, a quantidade exata de livros que foram lidos durante uma semana. No exemplo 2, assim como no exemplo 1, comprei 7 maçãs. O 7 é um numeral cardinal porque ele está indicando a quantidade exata específica de maçãs compradas. Além dos cardinais, a classificação dos numerais tem os ordinais, que são aqueles que indicam a ordem dos elementos em uma sequência. Então, estes numerais, eles podem variar em gênero e número. Então, primeiro, primeira, primeiros, primeiras. Então, a gente pode falar tanto no singular quanto no plural,
assim como a gente pode usar no feminino e no masculino. O exemplo 1 demonstra o emprego, então, desses numerais ordinais. Fui o primeiro a chegar. Então, a gente sempre ouve em sala, né, vocês falarem, né, fui o primeiro a chegar, fui o segundo, o terceiro, o quarto. Então, essas palavras, esses numerais, eles indicam a ordem dos elementos em uma sequência. E no exemplo 2, então, nós temos um exemplo de flexão em número. Assim como a gente pode usar no singular, fui o primeiro a chegar, podemos usar também no plural, fomos os primeiros a chegar. Então, na classificação dos numerais, além dos cardinais, ordinais, existem também os multiplicativos, que, como o radical já nos mostra, estes indicam quantidades multiplicadas. Além disso, eles podem exercer função de substantivos, nesse caso não variam. Então, acompanhe o exemplo a seguir do emprego desses numerais multiplicativos. Ela comprou o dobro de laranjas e o triplo de maçãs. Dobro e triplo são os nossos numerais multiplicativos, que estão indicando a quantidade multiplicada de frutas que foram compradas, além do que o pretendido. Os numerais multiplicativos, eles também podem exercer a função de adjetivo. Vocês sabem que adjetivos são aquelas palavras que caracterizam, que dão as características ao substantivo. Nesse caso, eles variam em gênero e em número. Então, o exemplo a seguir mostra essa função do adjetivo do numeral multiplicativo. Ganhou o jogo e ainda eliminou o rival. Foi uma dupla vitória. Dupla é o nosso numeral multiplicativo, que nesse exemplo ele está caracterizando o jogo, ou seja, está exercendo a função de adjetivo. Além dos multiplicativos, existem também os numerais fracionários, que são aqueles que indicam quantidades não inteiras, ou seja, frações. Estes numerais, eles variam tanto em gênero quanto em número. Então, existem 1/3, 2/3, 1/3 parte, 2/3 partes. Então, acompanhe o exemplo 1, bem simples para que vocês compreendam o emprego desses numerais. Comi 1/3 do bolo. 1/3 é um numeral fracionário, uma fração que está indicando uma parte, né? O exemplo 2, comemos metade da pizza. Metade é um numeral fracionário que está indicando que a metade da pizza ela foi comida. Também na classificação dos numerais existem os numerais coletivos, que são aqueles que expressam a noção de conjunto. Então, esses numerais, eles variam somente em número. Por exemplo, 1/dúzia, nós podemos usar no plural também, 2/dúzias, 100, 200. Então, ali tem uma observação a fazer. Então, lembre-se sempre que numeral é palavra. Cuidado para não confundir com o símbolo numérico algarismo. Então, já falei para vocês em sala de aula que na matemática é usado os algarismos, né? E na língua portuguesa, a gente usa os numerais como palavras. Então, um exemplo simples de numerais coletivos. Preciso de 1/dúzia de ovos. Dúzia é um numeral coletivo porque ele expressa um conjunto de 12. O exemplo 2. Faltam poucos dias para finalizar o bimestre. Bimestre é um numeral coletivo porque expressa o conjunto de 2 meses, assim como existem vários outros exemplos, como por exemplo, semana, que expressa o conjunto de 7 dias, existem também dezena, que expressa o conjunto de 10 dias, cento, que também indica um conjunto de 100. Então, são vários os exemplos de numerais coletivos.